Me siga no Instagram, @professor Billy Paul, e se quiser estudar biologia pelo sistema Biomap, se inscreva em nosso canal. Novas bioaulas todas as semanas com material para download na descrição de todos os vídeos. Espero você. Boa aula e bons estudos. Olá você, tudo bem? Carl Landsteiner e Weiner, em 1940, através de uma experiência com animais envolvendo macacos rhesus e cobaias, coelhos de laboratório, descobriram então a presença do antígeno que passou a ser chamado de antígeno RH. Nascia assim então a descoberta do sistema de classificação de grupos sanguíneos RH, assunto da nossa aula de hoje. Após a vinheta, eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Solta a vinheta! Ok, pessoal! Bioaula sobre grupos sanguíneos RH. Se você ainda não assistiu a aula sobre grupos sanguíneos ABO, eu recomendo que você dê uma passadinha lá no canal, veja a aula de grupos sanguíneos ABO e depois volte para continuarmos com a aula sobre grupos sanguíneos RH. E agora, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre o fator RH, tá? Grupos sanguíneos RH. Primeira coisa importante. Os grupos sanguíneos RH eles foram identificados também por Landsteiner e Weiner, por volta de 1940. Eles estavam fazendo uma experiência que consistiu no seguinte: eles coletaram então sangue de macaco rhesus, daí o termo RH, a sigla RH vem de rhesus, e numa das experiências que eles estavam fazendo, eles coletaram sangue de rhesus e injetaram em cobaias. Essas cobaias eram coelhos de laboratório. E perceberam uma coisa interessante. Ao injetarem sangue de rhesus em cobaias, elas foram induzidas a produzir um anticorpo contra o sangue de rhesus. Aí levantou-se a questão. Se você introduz uma substância, qualquer que seja ela, no indivíduo, e esse indivíduo produz anticorpos contra, isso significa dizer que o sistema imunológico desse indivíduo entendeu a tal substância como antígeno. Perceberam então que o sangue de rhesus apresentava um antígeno em suas hemácias, que induziu na cobaia a produção de anticorpos contra ele. Chamaram então esse antígeno de antígeno RH. O anticorpo produzido pela cobaia foi denominado, então, de anticorpo anti-RH. Ok? Certo ou não? Aí, a partir disso, pensaram assim: rhesus é o nosso primo, tá? Rhesus é quase nosso irmão. Ele é considerado, dentro da biologia, como nosso primo em primeiro grau. Será que não existe também nas hemácias humanas o antígeno de rhesus? Ou antígeno RH? Para tirar essa dúvida, fizeram a seguinte experiência. Nós sabemos que o anticorpo ele sempre reage com o antígeno correspondente. Não é isso mesmo? Então eles pensaram assim. O anticorpo anti-RH foi produzido pela cobaia. Esse anticorpo está presente no plasma sanguíneo dessa cobaia. Vamos recolher então esse plasma da cobaia contendo o anticorpo anti-RH e vamos misturar isso com hemácias humanas. Se esse antígeno de rhesus existir nas hemácias humanas, ok? Então haverá uma reação de aglutinação. Se não existir, não haverá uma reação de aglutinação. Então o que é que eles fizeram? Sendo assim, pegaram soro de cobaia, que contém o anticorpo anti-RH, e misturaram com hemácias humanas para verificar a presença ou não do antígeno RH. E o que eles perceberam foi 85% dos sangues testados apresentaram reação de aglutinação. Aglutinaram. Ora, se aglutinou, é porque nas hemácias dos indivíduos testados existe o antígeno RH.
Professor Billy Paul, e os 15% restantes não apresentaram reação de aglutinação. Eles descobriram então que nas hemácias humanas existe também o antígeno RH. E assim nasceu o sistema de classificação de grupos sanguíneos RH. Eles pensaram então assim: os indivíduos que são portadores do antígeno RH, esses indivíduos serão classificados como RH positivo. E os indivíduos que não possuem o antígeno RH ou fator RH serão classificados como RH negativo. Ok? Aí, sistema RH. O indivíduo pode ser RH+, ele pode ser RH-. Veja bem, vamos repassar ABO. Como é que funciona no sistema ABO? O indivíduo portador do aglutinogênio A, ele é classificado no grupo sanguíneo A. O indivíduo que tem o aglutinogênio B é classificado no grupo sanguíneo B. O indivíduo que apresenta os aglutinogênios A e B em suas hemácias são classificados no grupo sanguíneo AB, e o indivíduo que não apresenta aglutinogênios em suas hemácias é classificado como pertencente ao grupo sanguíneo O. Seguindo o mesmo raciocínio, o indivíduo que é portador do antígeno RH ou do fator RH em suas hemácias será classificado como RH positivo. O anticorpo anti-RH, claro, não existe no indivíduo RH+. O indivíduo que não apresenta aglutinogênio ou antígeno RH em suas hemácias é classificado como RH negativo. E aí você poderia dizer, possui então o anticorpo anti-RH? Não. Aí vem uma questão interessante. O anticorpo anti-RH, ele é inexistente nos indivíduos quanto ao sistema RH. Por quê? Tá? Não há anticorpos. Nem o indivíduo RH+, apresenta anticorpos, e nem poderia, porque ele iria aglutinar as suas próprias hemácias, não é isso? O indivíduo RH negativo também não apresenta, porque o anticorpo anti-RH é um anticorpo induzido. Ele só aparece por indução. Como assim, Billy Paul? Olha só, os anticorpos ABO, eles são naturais. Você já nasce com eles. Então, se você tem aglutinogênio A nas hemácias, você é do grupo A, mas possui no seu plasma anticorpo anti-B. O aglutinogênio é igual ao grupo, o anticorpo é contrário ao grupo no mesmo indivíduo, ok? Para que não haja aglutinação no mesmo indivíduo, lógico. Então, se você é do grupo B, você tem aglutinogênio B nas hemácias e anticorpo anti-A no seu plasma. Se você é do grupo AB, você apresenta aglutinogênios A e B nas hemácias e não apresenta anticorpos no plasma. Se você é do grupo O, você não tem aglutinogênios nas hemácias, mas apresenta anticorpo anti-A e anti-B no plasma. Sistema de classificação ABO. Assista a aula sobre ABO se você ainda não assistiu, ok? No RH não funciona assim. Se você é portador do aglutinogênio RH, do antígeno RH, você é RH+, se não é portador, é RH-, mas os anticorpos não são naturais. Os anticorpos só aparecem por indução. Para você entender o que é uma indução, qual é a condição sine qua non para que você tenha anticorpos anti-HIV no seu plasma? Você terá que ter entrado em contato com o vírus HIV que provoca AIDS. Sem entrar em contato com o vírus, você não vai produzir anticorpos contra. Qual a condição sine qua non para você desenvolver anticorpos contra o coronavírus? Assunto extremamente da nossa atualidade hoje, a pandemia do coronavírus. Qual a condição? Que você entre em contato, que você adquira, que você contraia o coronavírus. Aí isso vai induzir o seu sistema de defesa imunológica a produzir anticorpos contra o coronavírus. Entendido? Isso é o que se chama indução. Ninguém, naturalmente, tem anticorpos anti-RH. Ele só aparece por uma indução. Billy Paul, como ocorre a indução em relação aos grupos sanguíneos RH? Se você tomar uma transfusão RH+, sendo o indivíduo RH-, sendo o indivíduo RH negativo, então você será, né, sensibilizado. Ok? O que é isso, Billy Paul? Você será induzido a produzir anticorpos anti-RH, ok? Para destruir essas hemácias mais. Pronto, isso aí é o que é a indução. Tá? Só ocorre dessa forma.
O indivíduo RH-, o seu sistema de defesa não reconhece uma hemácia mais. Uma hemácia mais é completamente diferente de uma hemácia menos. A hemácia mais, ok, apresenta antígeno RH. Uma hemácia menos não apresenta antígeno RH. Entendido? É assim que vai funcionar. Transfusões, então, com RH. Como é que ficou a situação, Billy Paul, das transfusões com RH? Nas transfusões com RH, considere o seguinte critério. RH- funciona como doador, podendo doar para mais, podendo doar para menos. RH- funciona como receptor, recebendo de mais, recebendo de menos. Sendo assim, olha só, indivíduo RH+, professor Billy Paul, pode fazer transfusão de sangue para indivíduo RH+, ok, sem problema nenhum, mesmo grupo. Professor Billy Paul, indivíduo RH- pode fazer transfusão para indivíduo RH-, ok, mesmo grupo. Professor Billy Paul, RH- pode doar sangue para indivíduo RH+, sim, porque RH- nas transfusões funciona como doador. Professor Billy Paul, RH+ pode doar sangue para RH-, tá? Não. Não se faz transfusão de sangue de indivíduo RH+ para indivíduo RH-, porque ele será sensibilizado, induzido a produzir anticorpos anti-RH contra as hemácias mais que ele recebeu na transfusão. Mas existe um detalhe super importante sobre isso. Professor, que detalhe é esse? Essa transfusão ela pode ser feita uma vez na vida. Se mulher, nunca. Eu sei, você está se perguntando, por que se mulher, nunca? Pronto, essa aí é a questão. Veja bem, o anticorpo anti-RH, como já falamos, ele não é um anticorpo natural, ele é um anticorpo induzido, tá certo? Digamos que eu seja um indivíduo RH-, eu recebo uma transfusão RH+. Há risco nessa primeira transfusão? Nenhuma. O anticorpo anti-RH não existe. O meu sistema de defesa será induzido a produzir os anticorpos anti-RH. A partir de então, eu serei sensibilizado, passarei a ter no meu plasma o anticorpo anti-RH. Esse anticorpo, tá, em massa, ele aparece no plasma por volta de 180 dias. O organismo leva 180 dias para ter uma quantidade suficiente de anticorpos anti-RH para uma reação de aglutinação. Ah, Billy Paul, então 180 dias depois o sangue aglutina? Não, porque as hemácias são células lábeis. Elas duram de 90 a 120 dias. Quando você vem a ter uma quantidade de anticorpos para uma reação de aglutinação, as hemácias que você recebeu na transfusão, hemácias mais, hemácias positivas, não existem mais. Não tem problema, primeira transfusão. Você toma uma segunda transfusão de sangue, sendo sensibilizado, você agora já possui anticorpos, a reação de aglutinação é imediata, como acontece nas transfusões incompatíveis de ABO, onde ocorre a reação de aglutinação. Entendeu a situação? Pronto, é isso que acontece. Então a primeira é possível, mas a segunda não. Na prática se faz isso, professor? Não, nunca. Tá? Não se faz na prática isso aí, exatamente por causa desse problema. Entendido até aqui? Por que mulher nunca? Se você fizer uma transfusão de sangue RH+ para uma mulher negativa, ela será induzida a produzir anticorpos anti-RH. Caso ela engravide de um feto mais, caso ela engravide de um feto positivo, o que é que vai acontecer? Esses anticorpos que ela produziu devido à transfusão irão atacar as hemácias positivas do feto, provocando uma doença chamada eritroblastose fetal. Tá certo ou não? Eritroblastose fetal, vamos conversar sobre ela daqui a pouco, a gente vai falar sobre ela. Ok? Entendido até aqui? Muito bem. Aí vamos lá. Grupos sanguíneos RH, teste. Como é que eu testo o grupo sanguíneo RH, Billy Paul? Muito simples. Pega a amostra de sangue, submete a amostra de sangue a contato com anticorpo anti-RH ou anti-D. Né? Na área médica, na área clínica, o antígeno é chamado de antígeno D, o anticorpo é chamado de anti-D. Aqui na biologia, chamamos de antígeno RH, tá? E anticorpo anti-RH. Então, olha só, submeti a amostra de sangue que eu quero testar a contato com o anticorpo anti-RH ou anti-D. O anticorpo sempre reage
com o antígeno correspondente. Nessa lâmina aqui, a lâmina 1, houve reação de aglutinação. Ora, se houve reação de aglutinação, é porque esse sangue é portador do antígeno RH. Sendo assim, o indivíduo será classificado como RH+. Lâmina 2, não houve reação de aglutinação. Se não houve reação de aglutinação, o indivíduo não é portador em suas hemácias do antígeno RH. Nesse caso, ele é classificado como RH negativo. Ok? Na prática, como isso funciona? Em laboratórios, quando você chega lá, quero testar meu grupo de sangue. É feito assim. Pega-se então a lâmina 1, tá? Coloca 3 amostras de sangue. Submeta as amostras de sangue a contato com soro anti-A, soro anti-B e soro anti-D, ou anti-RH, como preferir. E aí, observamos as reações de aglutinação. O indivíduo da lâmina 1, o sangue aglutinou com anti-A, ok? Mas não aglutinou com anti-D. Se não aglutinou com anti-D, ele não possui o antígeno RH, ele é então RH negativo. Se o sangue aglutinou com anti-A, ele possui o antígeno A. O sangue não aglutinou com anti-B, ele não possui o antígeno B. Então ele será classificado como grupo A negativo. Entendido? Outro exemplo, lâmina 2. 3 amostras de sangue, contato com soro anti-A, anti-B, anti-D. O indivíduo da lâmina 2, o sangue aglutinou com anti-B, ok? E aglutinou com anti-D. Percebeu? Ora, se aglutinou com anti-B, ele é portador do antígeno B. Se aglutinou com anti-D, ele é portador do antígeno D ou antígeno RH. Então, nesse caso, ele será classificado como B positivo. Entendido? Outra situação. Lâmina 3. 3 amostras de sangue, contato com anti-A, com anti-B, com anti-D. E aí, percebemos o que aconteceu aqui. O sangue aglutinou com anti-A, o sangue aglutinou com anti-B, o sangue aglutinou com anti-D. Aglutinou com os 3 soros. Esse indivíduo é portador de antígeno A, de antígeno B e de antígeno RH. E se ele tem antígeno A e antígeno B, ele é classificado no grupo sanguíneo AB para o sistema BO. Se tem um antígeno RH, ele é classificado então como RH+, no sistema de classificação de grupos sanguíneos RH. Esse indivíduo é AB positivo. Ok? Certo ou não? Lâmina 4, o que é que acontece aí? Não aglutinou com nenhum dos soros. Então esse indivíduo é O negativo. Tá certo? Pronto. É assim que se faz o sistema de classificação ABO. Que outras coisas a considerar? Pronto, vamos considerar aqui o seguinte. Observação importante, tá certo? O tipo sanguíneo O negativo e AB positivo são respectivamente o doador e o receptor universal clássico. O indivíduo O negativo, ele pode receber, ele pode ser utilizado na doação em transfusões de sangue, pode doar para qualquer grupo ABO ou RH sem restrição. O indivíduo AB+, pode receber qualquer ABO, qualquer RH sem restrição. Então o O negativo é o doador universal clássico, o AB positivo é o receptor universal clássico. AB negativo, não. Ele recebe qualquer ABO, mas tem que ser de RH negativo. O O positivo, não. Ele pode doar para qualquer ABO, mas de RH também positivo, há restrição. Entendido? Muito bem. Continuando, a genética RH é uma genética mendeliana simples. Você tem o gene Rzão, que induz ao antígeno RH. Você tem o gene Rzinho, que não induz ao antígeno RH. Então, o caráter RH+, é um caráter dominante e o caráter RH- é um caráter recessivo. Sendo assim, indivíduos RH+, podem ser Rzão quando em homozigose ou Rzão quando em heterozigose. Indivíduos RH- serão sempre Rzinho, que é o caráter recessivo. Caráter recessivo, o gene só atua se estiver em dose dupla. Para concluir essa nossa aula sobre fator RH, sobre sistema RH, não podemos deixar de falar sobre a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá certo? Como também ela é denominada. Ora, o que acontece na eritroblastose fetal? Ela é caracterizada pela destruição das hemácias fetais devido à incompatibilidade materno-fetal para o sistema RH.
tá certo? É uma doença que está diretamente ligada, que está relacionada com o sistema RH. Muito bem, condição. Qual a condição para a ocorrência de eritroblastose fetal? Eu tenho que ter mãe menos, que engravidou de feto mais, porque casou com um pai positivo, tá? O caráter positivo é dominante, uma mãe negativa ela é Rzinho, Rzinho, casou-se com um pai, com um homem positivo, que é no mínimo Rzão, tá? E aí, o que aconteceu? O filho recebeu Rzão do pai, Rzinho da mãe, heterozigoto, e de fator RH positivo. Nesse caso aí, o que é que pode acontecer? Como ocorre o problema da eritroblastose fetal numa gravidez, tá? De um feto positivo por uma mulher negativa? Como é que ocorre isso aí? Preste bem atenção, vamos calmamente esclarecer isso para você. Muito bem, eu tenho aqui a mamãe Silvia, tá? Vamos chamar a mamãe aqui de Silvia. Perceba, a mamãe Silvia ela está grávida. A mamãe Silvia está esperando um bebê, tá? E aqui nós temos o quê? A mamãe Silvia, que é de RH negativo, ok? Que está grávida de um feto, que esse feto é o primeiro filho de Silvia, ela nunca teve filhos, é o primeiro, e é de RH positivo. Então nós temos aqui uma condição para eritroblastose fetal. Eu tenho uma mulher negativa que está grávida de um feto positivo, primeira gestação. Ela está grávida do Marcelinho, ok? Marcelinho é RH+, Silvia é RH-. Beleza? Tudo bem? O que separa a mãe do feto? O que separa é a barreira placentária. A placenta tem uma característica interessante, que está aqui representada por essa linha vertical, ok? A placenta, característica importante da placenta, ela é permeável ao plasma e é impermeável às hemácias. Tá? Em situações normais, de uma gravidez normal, uma gestação normal, sem problemas, não há transferência de hemácias materno-fetal, feto-materno, não há. Ok? Por quê? Porque a placenta ela é impermeável aos glóbulos vermelhos. Agora, o plasma não. Tá? Por quê? Porque é através do plasma que esse bebê será nutrido, que esse bebê será oxigenado, que esse bebê receberá tudo de sua mãe, inclusive anticorpos. Porque os anticorpos ficam dissolvidos no plasma. Entendido? A gravidez de Marcelinho, ela ocorre normalmente, sem problema nenhum. No momento que for feito o parto de Marcelinho, não importa se o parto é cesáreo, se o parto é normal, no momento que é feito o parto de Marcelinho, nesse momento eu tenho o quê? A transferência de hemácias fetais positivas de Marcelinho para a mãe Silvia, que é negativa. Tá certo? Ocorre mistura de sangue aí. Essas hemácias positivas que passam para o organismo da mamãe Silvia devido ao parto, vai induzir Silvia a produzir anticorpos anti-RH. Faz-se o parto de Marcelinho, Silvia foi sensibilizada, a partir daí ela começa a produzir anticorpos anti-RH devido às hemácias positivas recebidas de Marcelinho devido ao parto. Um ano depois, 2 anos depois, Silvia resolve engravidar novamente, tá? Olha lá, aqui eu tenho, ó, primeiro feto positivo, né? Você vai ver aqui, ó, tá aqui o anticorpo anti-RH e agora nós estamos falando do segundo. Percebeu que mudou? Olha lá, mudou, eu tinha o primeiro, Marcelinho, e agora eu tenho o segundo. Quem é esse segundo aqui? Esse segundo aqui é a Marcinha. A Marcinha, coincidentemente, também é positiva, igual a seu irmão. Durante a gestação de Marcinha, eu vou ter, através de transferência plasmáticas, anticorpos anti-RH que vão passar para o organismo de Marcinha durante o seu parto. Esses anticorpos irão destruir as suas hemácias mais, provocando a doença hemolítica do recém-nascido, tá? Também chamada de eritroblastose fetal. Entendido isso? Ficou claro para você? Certo ou não? Muito bem. Aí vamos para cá agora, tá? Sintomatologia. Quais são os sintomas apresentados por um indivíduo, um recém-nascido com doença hemolítica? Olha só. Icterícia, amarelidão da pele, tá? Devido ao derrame de bile no sangue. Então o fígado é quem produz a bile. Essa bile, em vez de ser armazenada na vesícula biliar,
ela termina sendo liberada para a corrente sanguínea. Essa bile se acumula no epitélio, na face mais externa do tecido epitelial, e aí dá aquela coloração clássica da icterícia, que é a amarelidão da pele. Certo ou não? O que mais? Anemia, claro, ele está tendo suas hemácias destruídas por anticorpos anti-RH, e queda na quantidade de hemácias chama-se o quê? Anemia. Diminuição de hemácias pela destruição dos anticorpos anti-RHs. O que mais ele vai apresentar? O sintoma clássico da doença, que é a presença de eritroblastos na corrente sanguínea, que são hemácias imaturas. Por uma questão de defesa, a medula começa a acelerar a produção de glóbulos vermelhos, mas joga esses glóbulos vermelhos na corrente sanguínea ainda imaturos. Tá certo? Ok? Essas hemácias são chamadas de eritroblasto. Então, o médico que faz o parto do bebê, quando ele acredita que seja um caso de DHRN, manda o sangue para análise laboratorial. O laboratorista ele vai pegar o sangue, vai analisar o microscópio e vai encontrar na amostra sanguínea eritroblastos. Qual o diagnóstico dado? O indivíduo está com eritroblastose fetal. Entendido? Então, essa é a sintomatologia clássica. Qual é a medida preventiva para os casos de eritroblastose fetal, professor Billy Paul? A medida é esta aqui. Aplica-se na mãe soro de imunoglobulina D. O que é esse soro de imunoglobulina D? É um soro contendo anticorpos anti-RH. Para reduzir a sensibilidade materno-fetal, o soro é aplicado em até 72 horas após o parto e sempre que a gestação for RH positiva. Essa é a medida preventiva. Vamos ver como é? Mamãe Silvia. Primeira gestação de Silvia, Marcelinho, RH+, Silvia RH negativa. Fez-se o parto do Marcelinho. O que é que acontece? Geralmente é assim, na prática. No outro dia, o médico de Silvia vai lá, vê como é que ela está. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Passa na enfermaria e manda que apliquem em Silvia o soro de imunoglobulina D. Não é vacina, é soro. Vacina contém antígenos, soro contém anticorpos. Então, o soro de imunoglobulina D é um soro que contém anticorpos. Para quê? Para destruir esses anticorpos que ela recebe no soro. Aplica-se o soro nela, esses anticorpos que ela recebe no soro, o que é que esses anticorpos aqui eles vão fazer? Eles vão destruir as hemácias mais que passaram para o organismo de Silvia devido ao parto, evitando que ela seja sensibilizada, que ela seja induzida a produzir os anticorpos anti-RH que irão afetar a próxima gestação, caso essa gestação seja mais. Entendido isso? É recomendado, nesses casos aqui, que a mulher deixe para engravidar de novo com uma carência de 1 ano. Então ela teve um bebê aqui, daqui a 1 ano ela poderá engravidar novamente. Porque se ela engravidar antes, ela corre o risco de ter problema de eritroblastose fetal na criança, sendo ela positiva, pelos anticorpos que ela recebeu no soro. 1 ano depois, o sistema de defesa imunológico dela terá produzido anticorpos para destruir os anticorpos que ela recebeu no soro de imunoglobulina D. Por que, Billy Paul? Porque esses anticorpos vieram de fora. Entendido? Então, eles são entendidos pelo sistema de defesa imunológico de Silvia como sendo antígenos. Então, o sistema de defesa vai produzir anticorpos contra. Agora, os anticorpos que ela produzir, não, foram produzidos pelo sistema de defesa imunológico dela. Eles vão ficar permanentemente na sua corrente sanguínea, afetando a criança da próxima gestação, todas as vezes que a criança for positiva, todas as vezes que ela for mais. Importante, né? O que é importante a gente falar sobre isso aqui? Caso um recém-nascido esteja com doença hemolítica, o que é que se faz? Faz-se uma transfusão de sangue, substituindo seu sangue RH+, por sangue RH-. Sangue ABO compatível de RH negativo. Por que, Billy Paul, RH negativo? O sangue RH negativo não é antigênico. O sangue RH negativo não apresenta o antígeno RH. Ele não é antigênico. Então eu utilizo esse sangue na transfusão. Agora, detalhe importante. 180 dias depois, você faz exame de sangue na criança, ok? E ela volta a ser RH+, porque ela foi definida geneticamente, a sua medula, para a produção de hemácias RH+.
positiva. Todas aquelas hemácias RH negativa que ela recebeu na transfusão já terão sido substituídas, né, destruídas pelo baço e substituídas por hemácias novas, que serão de RH positivo. Então isso aí é o que está relacionado ao fator RH. Gostou da aula? Se inscreva no canal, tá? Ative as notificações. Novas aulas toda semana. Terminou a aula? Passe aqui, baixe o material da aula, baixe o seu Biomap, baixe os seus bioeses, ok? Resolva os exercícios, confira os gabaritos direitinho, ok? E nos encontramos na próxima aula sobre considerações específicas de grupo sanguíneo, que é RH nulo, tá? Sistema NN de classificação e efeito Bombaim. Espero você, então, na próxima aula. Até lá!